Isso aí, meu povo. Estamos aqui mais um dia e vamos começar agora essa nossa nova tarefa aqui com nossos pedreiros do Brasil. É isso mesmo, nossos amigos alvaneses. Eu acabei de vir de lá do grupo dos alvaneses, né? Depois eu vou explicar para vocês qual que é esse conteúdo, né? Qual que é essa finalidade dos alvaneses e desse grupo aqui dos pedreiros do Brasil, que são nossos parceiros, são nossas raízes, são as nossas essências, né? Para você entender, o pedreiro, a profissão do pedreiro, né, é a profissão mais antiga que existe no mundo, né? Então, a gente entendendo as nossa essência, né? Os nossos antepassados, da onde que vem esse. Fecha a janela para mim aí, meu lindo, fazendo um favor, para não ficar esse eco do carro aí. É, ao vivo é assim, gente. Para tentar diminuir o som. Aí, valeu. Então, o que que acontece? Vamos recomeçar aqui nossa teoria, nossa forma de raciocínio, nossa forma de pensar, porque a nossa forma de pensar ela se remete na nossa evolução, desde do canteiro de obra até na nossa arte cognitiva, que é a nossa forma de pensar mediante a nossa família, mediante aos nossos companheiros e mediante aos nossos negócios e mediante a nossa própria personalidade de ser. Por que que eu falo isso? Porque no nosso meio da nossa profissão existe muitos pedreiros que estão de uma forma desalinhada, geometricamente falando, desalinhado. Em qual sentido? De um sentido mental, né? A gente vê pedreiros aí que estão eh, dependente de álcool, dependente de drogas, dependente de prostituição, né? E essas dependências, esses costumes, né? Digamos assim, ele acaba interferindo na nossa evolução, tanto pessoal como profissional. Então, a nossa intenção aqui com o nosso grupo, com as pessoas que estão apoiando, né, o nosso trabalho, a intenção nossa é trazer uma forma cognitiva nova de pensar a respeito da nossa construção. Então, quando a gente quer interagir de uma forma diferente com as pessoas no nosso âmbito natural, nós temos que entender que a mudança começa de dentro. E ela começa de dentro por onde? Na nossa forma de pensar, na nossa forma de raciocinar e na nossa forma de tomar decisões. Quando decidimos aprender a tomar decisões, entendemos que existe um conjunto de obstáculos e um conjunto de metas, de tarefas que devemos nos apresentar para nós seguirmos um caminho. Isso se chama autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É quando o pedreiro ele decide parar de olhar a vida dos outros, ele decide parar de olhar o sistema, ele decide parar de olhar o problema político, o problema religioso, e ele começa a observar suas próprias atitudes. Ele começa a observar o seu próprio caminho, ele começa a observar a sua própria convivência. Aí entendemos, através do autoconhecimento, que esse fundamento que nós estamos desenvolvendo aqui, esse autoconhecimento ele remete para nós, para você entender de onde que você veio, o que você está fazendo aqui e até onde você tem que ir. Porque quando o ser humano ele está perdido nessa egrégora mental, que ele não sabe de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui e até onde ele tem que ir, ele não consegue abrir um campo panorâmico na sua mente e ver qual que é o obstáculo que ele tem que romper, qual que é a curva que ele tem que fazer e qual que é a forma que ele tem que agir. Então, nós trazendo esse princípio, eu já até cataloguei aqui algumas 7 formas de mente que o pedreiro ele tem que ter para empreender o conhecimento dele. Então, se você começa a desenvolver essa forma cognitiva de pensamento, você começa a ter um outro tipo de raciocínio. Você começa a ver a vida de uma outra forma, você começa a ver os seus negócios de uma outra forma.
né? Então, dos primeiros requisitos que eu quero citar aqui, né, é aprender a vender o mais rápido possível. Por que que eu falo isso? Porque nesse mundo de negócios, desse mundo de trabalho, tudo se trata de venda. Desde da pessoa que é CLT até o empresário que é multimilionário. Tudo se trata de venda. Então, o cara que trabalha CLT para alguém, o que, que ele vende para o empreendedor que é o contratante? Ele vende suas horas trabalhadas. Então, é uma troca. Eu não sei o que fazer, então eu tenho que servir alguém que já sabe o que fazer, e aí eu tenho que dar a minha energia naquele negócio que eu recebo pelas minhas horas para colocar minha energia naquele negócio. Então, a mente do pedreiro agora, nesse sentido, a primeira coisa que ele tem que aprender é aprender a vender. Porque se você aprende a vender, você sabe valorizar a sua mão de obra, você sabe fazer um outro tipo de negócios, você expande sua mente para agregar um outro network na sua vida, uma outra conexão que te amplia os negócios, que você não fica só dependente de uma diária de alguém. Você não fica só dependente de trabalhar ali para alguém todos os dias, porque você aprende a gestar a sua própria emoção, você aprende a gestar suas próprias decisões, então você entende com quem você deve se conectar, e isso envolve vendas. Então, a vender é aprender a fazer negócios, né? Aprender a valorizar o seu negócio e aprender a valorizar o negócio do seu próximo. Então, se a gente for falar sobre isso, eu quero catalogar como primeira instância é a venda. A venda é uma coisa que o pedreiro ele já precisa aprender. Por que que eu falo isso? Porque na nossa escolaridade do sistema que a gente aprende a estudar, eles não ensinam técnicas de venda, eles não ensinam técnicas de persuasão, eles não ensinam técnicas de dissuasão, onde você aprende a se desenvolver, onde você aprende a gestar seu negócio. Então, a gente vê que o sistema escolar que a gente tem, ele te ensina o básico para você servir alguém, para você ser senhor, ser gestor do seu próprio negócio, para você ser governante, passa longe disso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é sobre vendas, táticas de venda, a forma de vender, como que você faz seu orçamento, como que você vende a sua mão de obra, qual é o preço da sua mão de obra. Tudo isso envolve para o seu crescimento. Segundo parágrafo aqui que eu detalhei, que é bem interessante. Isso se trata de pessoas que têm procrastinação, né? Até se você quiser escrever aí, até já escreve. Essa segunda, a primeira é venda. Até vou marcar aqui. A segunda é procrastinação. Por que que eu falo procrastinação? O sucesso que você não tem, ele vem de um esforço que você não faz. Então, assim, as pessoas elas vivem na mente dela numa apostasia que elas querem um processo evolutivo, elas querem um crescimento e elas querem um sucesso, elas até almejam por um sucesso. Porém, a energia que você tem que pôr naquele processo, a energia que você tem que pôr no seu crescimento, você não põe. Existe a procrastinação. Você almeja o sucesso, mas você não age, né? Então, isso é um grande empecilho para a sua evolução. Então, a primeira é venda. A segunda se trata que você tem que entender sobre procrastinação. A gente procrastina em deixar para depois, em fazer depois, e isso daí acaba interferindo lá na frente de um efeito dominó, né, que começa no mínimo, do micro para o macro, né? Tanto é que nós estávamos estudando aqui, ó, sobre a forma atômica do oxigênio, que é um grande condutor de ondas, né, que irradiam do seu cérebro. Então, se a gente for entender os mínimos detalhes que você age, que você faz, ele interfere no macro de uma forma grandiosa, né? Tanto é que se a gente for entender uma semente que a gente planta, né, pelo mínimo que ela seja, uma semente vamos colocar aqui uma semente de goiaba, né? Planta uma sementinha de goiaba ali, mano. Quantas sementes de goiaba que ela vem
no futuro sendo plantada numa terra fértil. Então, nossos pensamentos eles vão para esse sentido. Então, a procrastinação ela envolve de um pensamento de escassez, um pensamento medíocre. Então, para o pedreiro ele começar a evoluir, ele tem que começar a ter esse parâmetro de pensamento, parar com a procrastinação, cara. Porque a procrastinação, o cara que ele tá com a família dele sendo destruída, né? A gente vê, eu fiz um levantamento com o pessoal aqui, meu, uma boa parte dos pedreiros, né? Eles têm a família destruída, eles são de dois, três casamentos, né? Então a gente percebe que isso é errado? Não, é tudo pessoas que estão à procura de uma verdade, estão à procura de um algo verdadeiro, mas não encontraram, né? Então isso acaba interferindo até na vida emocional do pedreiro, a procrastinação, pela falta de autoconhecimento. Se ele não começa a se conhecer, ele não começa a conhecer as suas dores, as suas depressões, as suas ansiedades, ele não consegue se relacionar com uma outra pessoa, tanto profissional quanto emocional, e acaba isso atrapalhando a evolução dele. Então vamos para terceiro parágrafo aqui, que é bem interessante, que também falando, esse terceiro, ele também se remete muito à procrastinação, por quê? Porque geralmente a gente, quando a gente quer mudar nossa mente para empreendedorismo, né? Nós queremos evoluir a nossa consciência, nós sempre, isso já faz parte do normal do ser humano, que a gente quer ver para crer, né? A gente quer ter os resultados todos alinhados. Então, assim, a terceira é não deixe os planetas se alinhar para você agir, né? Já tem a noção já tem a noção de onde você veio, já está tendo a noção de onde você está agora, já sabe para onde você quer ir, então agora, meu, você tem que usar aquele método que eu sempre falo, o método do caiaque. Qual que é o método do caiaque? É rema de um lado e rema do outro, rema de um lado e rema do outro. É aprende e executa. Aprende e executa. Se você não usar esse tipo de performance de crescimento, a gente deixa muito depois. A gente quer ver as coisas. Isso faz parte, cara, de todo mundo. É coisas que a gente tem que aprender a dominar. A gente quer ver as coisas tudo certinho para depois agir. Isso daí é bom, também não é bom. Tem que ter o equilíbrio, né? Então, uma das 7 leis que rege o universo já fala sobre isso daí. O equilíbrio. Tudo existe em seus dois polos, né? Então, a gente tem que estar sempre mantendo o equilíbrio daquilo. Então, a gente também não pode ser muito procrastinador em esperar tudo se alinhar e também não pode esperar, tipo, agir pela emoção, sem ter um foco, sem ter uma decisão qual direção tem que ir. Então, tudo a gente percebe que remete, tudo volta para o equilíbrio. Então, assim, o equilíbrio é ele que vai definir qual vai ser o seu ritmo. E aí o ritmo vai ser a compensação daquilo que você está produzindo. Então você tem que entender de onde você veio, o que você está fazendo aqui, aonde que você quer ir, manter o equilíbrio sobre isso daí, manter um ritmo sobre esse equilíbrio, e esse ritmo vai ser o resultado daquilo que você está progredindo. Então, o equilíbrio mental que as pessoas, que os pedreiros precisam ter, ele se remete a esse fundamento, o autoconhecimento, conhecer os seus princípios, conhecer o seu fundamento, saber até onde ele tem que ir e saber o que ele tem que fazer. Se ele não aprender a jogar o jogo da vida, você vai ser sempre o cara. E a finalidade não é essa daí. A finalidade todo mundo quer crescer, mas não sabe como. Mas aqui com a gente, nós vamos aprender o caminho exato, né? Marca aí. A quarta, isso é bem essencial, gente. Ó, por que que eu falo que esse quarto parágrafo ele é essencial? Quando você aprende a desenvolver técnica de venda, quando você aprende a desenvolver técnica de network, que é conexão com outras pessoas, você tem que colocar na sua mente que você precisa de no mínimo 3 fontes de renda. Nossa, Jefferson, mas como que eu vou conseguir 3 fontes de renda? Calma.
Calma, se você não sabe para onde você vai, se você não sabe onde é que você está, se você não sabe de onde você veio, você vai se encontrar e você vai entender qual que é o seu chamado. Primeiro, você precisa entender quem é você. Você precisa entender qual é o seu perfil, né? Porque tem muitos pedreiros que estão na obra, mas ele não é pedreiro. Ele sabe trabalhar como um pedreiro, mas esse não é o chamado dele. E ele sente no coração dele que aquilo não é para a eternidade. Então, a nossa finalidade é fazer o pedreiro entender que ele não precisa ficar 30 anos trabalhando como pedreiro, né? Se ele conhecer quem ele é, ele pode alavancar seu negócio exponencialmente, mas primeiro ele precisa entender alguns princípios. Sem a gente começar de uma estrutura, de uma escavação, de fazer sapata, de fazer radier de uma casa, difícil você vai conseguir chegar numa laje. Então, primeiro, começa de baixo, né? Aqui, no caso, começa de dentro. Primeiro, você vai ter que entender qual que é o seu dogma mental, seu paradigma mental, que te limita, que te impede de entender qual que é o seu crescimento, qual que é o seu fundamento na razão social. Aí você vai ter um norte, ter um sentido do que é mais favorável para o seu crescimento. Porque a gente tem que entender uma coisa, que cada um, olha só, isso é bem interessante, cada um precisa ficar na vocação em que foi chamado. E nem sempre você está na vocação que é o seu chamado. De repente você está aí na obra, trabalhando como um pedreiro, mas você tem um chamado de ser construtor, de ser empreiteiro, de ser empreendedor, né? E por falta de alguns conhecimentos, de alguns princípios, te falta oportunidade. Então, mas se você conhece você e você entende que você consegue atrair negócios, mudando uma forma de pensar, tudo começa a fazer outro sentido da realidade. Então, a quarta é busque no mínimo 3 fontes de renda. Por que que eu falo isso? Porque a gente tem alguns princípios que nos ensinam a gente sempre se precaver do dia mal, porque o dia mal vem para todos, né? Então, quando a gente quer crescer, a gente entende que esse processo, cara, que eu tô falando aqui de você ser empreendedor, isso daí não é uma coisa de uma semana, meu. Isso daí não é uma coisa de uma semana, isso vai depender muito da sua forma cognitiva de raciocinar o seu negócio, vai depender muito da sua forma de ver o seu propósito, né? Tem pessoas que podem demorar 5, 10 anos para começar a empreender, para começar a alavancar o seu negócio. Então a gente entende que leva um tempo até o nosso propósito se realmente estabelecer, pegar a forma, é aquele processo orgânico do universo. Ninguém consegue sair desse processo orgânico. Qual que seria o processo orgânico? O processo orgânico para você fazer um plantio de uma, de uma, de uma semente, primeiro você vai ter que arar aquela terra, depois você vai ter que ver se aquela terra tem os minérios apropriados para colocar aquele tipo de semente ali. Tudo isso depende do agricultor, do agrônomo, o cara que ele entende de solo. Por isso que a gente entende que o reino é semelhante a um semeador que saiu a semear. A gente tem que entender esse processo de semeadura, por quê? Porque esse é o tempo orgânico do universo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, se a gente entender a vida nessa performance, nesse sentido, nós chegamos numa conclusão que aquilo que a gente começa a fazer hoje não é amanhã que eu vou ver o resultado. Né? Tem sementes que você planta hoje e 2 dias você vê o resultado. Vai depender do solo onde você vai depender muito do ambiente onde você está, de que tipo de semente que você vai plantar. Mas aqui nós estamos falando de uma pessoa que está saindo de uma estaca zero. Então, para você sair dessa estaca zero, da agora que você está batendo massa na parede aí, e você começar a empreender, primeiro coloca faz uma gestão no tempo, não é gestão do tempo, é gestão no tempo, né? Fazer um encurtamento no espaço-tempo, aonde se você se dedicar ali ostensivamente num propósito, se você se dedicar ali, perseverar num propósito, rapidinho, 21 dias você faz o download de qualquer informação, né? Já foi comprovado pela ciência isso. Se você se dedicar 21 dias em um objetivo,
Você consegue fazer download daquela informação e o seu inconsciente já consegue produzir isso para você de uma forma radioativa muito mais rápido do que você pode imaginar. Então, para a gente entender nesse princípio, isso daqui desse campo eletromagnético, a gente fala lá no grupo dos alvaneses. Lá a gente fala de uma outra atmosfera, né? Que é a verdadeira essência do pedreiro, o que faz ele evoluir tanto no âmbito profissional, no âmbito familiar e no âmbito espiritual. Então, lá dentro dos alvaneses, a gente fala sobre isso. Aqui agora eu só estou querendo falar técnicas de marketing, aqui eu estou querendo falar técnicas de você montar a sua empresa no digital, aqui eu estou querendo falar técnicas de você aprender a gestar o seu negócio. Né? Lá no grupo dos alvaneses, lá nós falamos sobre o, o elemento base que você precisa para mudar a sua atmosfera, né? Não tem como você mudar fora, sendo que você não muda dentro, entendeu? Então, aqui esse sentido é esse. Então, vamos voltar aqui para o nosso raciocínio para a gente não perder a nossa linha de foco. Então, o quarto, ele se remete em você ter outras fontes de renda. Então já marca aí, no mínimo três fontes de renda depois que você aprendeu a fazer aquisição, fazer gestão e fazer venda. Aquisição, gestão e venda. Aprendeu a fazer esses três elementos? Agora vamos aprender a fazer mais outra fonte de renda. Né? Depois a gente vai falar sobre esses princípios de fonte de renda num outro capítulo. Tá? Então agora nós vamos agora para o parágrafo quinto, né? Que se remete a uma coisa que o pedreiro, infelizmente, ele não tem esse equilíbrio sobre isso, que é o equilíbrio do bolso, né? A gente vê, tem pedreiro aí que ganha muito bem, cara. Ganha bem pra caramba. Tem pedreiro que, se nós fazer uma conta grossa aqui, por cima, R$ 180 por dia, R$ 700 por semana, trabalha mais sábado, vai lá, R$ 880, né? É isso? 880, 700, 800, 780, 880. Então a gente vê que o pedreiro, ele, de uma forma mensal, né, ele não ganha assim de uma forma tão baixa. Porém, a administração que falta sobre aonde ele vai aplicar esse dinheiro, da forma que ele aplica, isso interfere muito, porque geralmente os pedreiros eles gastam dinheiro naquilo que não é pão, né? Vamos desenhar essa metáfora naquilo que não é pão para não ficar muito fantagórico, né? Vamos resumir. O pão ele se remete família, se remete a desenvolvimentos, se remete a negócios. Então, é assim, quando você sai do seu trabalho e você já passa no bar, você já deixa ali 50, R$ 60, irmão, aqueles R$ 60 ali é uma energia tão densa que você está deixando ali, que é o seu princípio, que é a primícia, que seria para onde? Para sua maior honra, para sua família. Então, quando você já sai do seu trabalho, você já sai distribuindo o dinheiro naquilo que não te faz proveito no âmbito familiar, e isso daí já é uma despesa, uma perca de energia de uma forma grandiosa, porque quando você planta uma semente, ela não te dá o fruto de uma outra semente só, ela te dá muito mais sementes. Então, o dinheiro é uma energia, é uma semente. Então, quando você dispensa ele de uma forma improdutiva, essa forma improdutiva ela tem que produzir muito mais em produção no seu bolso. Por isso é que a gente vê muitos pedreiros aí de uma forma escassiva, né? Tanto cognitiva quanto financeiramente. Então, à medida que vai entrando dinheiro, você tem que evitar despesas, entendeu? Vai entrando dinheiro, vai evitando despesas, vai realmente focando naquilo que vai te trazer um lucro, um benefício. Primeiro, pense em você, em termo de evolução e em termo familiar. Depois é acrescentado outra coisa. Agora nós vamos não, mas faz sentido se a gente for ver isso. Por quê? Porque, meu, eu vejo, isso acontece muito. Eu tenho várias equipes que trabalham com a gente na engenharia, que já trabalhou comigo na minha própria empreiteira, que, meu, a mulher do cara ligava para mim, pegava o telefone e perguntava se realmente tinha caído o pagamento, né? Aí ela falava que ele chegou em casa, tipo, com R$ 100, mano. Aí o cara, ele saiu dali com os amigos que são solteiros, saiu do trabalho e foi
para prostíbulo, pô. Né? O cara vai num prostíbulo ali com R$ 800, filho. Uma cerveja você vai pagar 60 pau dentro de uma boate, mano. Entendeu? Você não vai ficar sozinho, você vai querer pegar alguém, ali já vai quinhentão, já vai 300, né? Então aí depois a pessoa, no outro dia, ela lamenta, e essa lamentação vira um certo, uma certa catarse, né, meu? Que ele fica preso naquele vórtice, né, de ciclo vicioso daquilo, né? Então ele tem que desperdiçar dinheiro de alguma forma, porque os princípios herméticos dentro dele não tem, cara. Então fica difícil ele ter um controle financeiro. Então, um primeiro passo que a gente entendeu, aquisição, gestão e vendas, né? Depois você vai ter o controle dos negócios, de vários negócios, depois você tem que entender o controle financeiro, né? Que é não. Gente, espera aí só um minutinho. Tem uma pessoa importante me ligando aqui, ao vivo. Alô? Posso agora? Pera aí. Só deixa eu desligar meu telefone e ligar de novo. Tá bom, então. Deixa eu pausar aqui.